Olá, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão do tempo para todo o Brasil, mas é claro, com o devido destaque para as áreas de abrangência do Sicredi em Ibiraiaras e também no Triângulo Mineiro. Mas antes de seguirmos com a previsão, é claro que precisamos ver como estão as condições atuais, principalmente no que diz respeito à água disponível no solo. O mês de agosto tem sido marcado pela chuva acima da média, especialmente na região sul do Brasil, mais especificamente aqui no interior da América do Sul, pegando o noroeste do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, Paraná, também Argentina, Paraguai, e já tivemos alguns episódios de chuva que já ultrapassaram a média histórica em Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, a chuva ainda está abaixo da média histórica e, por enquanto, no Triângulo Mineiro, dentro da média histórica, ou seja, com tempo firme por enquanto. Até tivemos alguns eventuais episódios de chuva nos últimos dias, mas foi algo muito pontual, muito passageiro. A maior concentração de chuva ficou realmente para a região sul do Brasil, onde inclusive temos excelentes índices de água disponível no solo, enquanto que entre o norte paulista e o Triângulo Mineiro o solo está bastante seco. Nesses próximos dias agora, a partir da quarta-feira principalmente, a chuva volta a ganhar força na região sul do Brasil, com a chegada de uma frente fria, e no final desta semana, essa nova frente fria avança pela costa do sudeste. O sistema deve provocar chuva, inclusive em áreas onde não chove há bastante tempo. E há uma previsão até para volumes expressivos de chuva no centro e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, onde justamente há uma expectativa de aumento de água disponível no solo. Então vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva. Como eu disse, de terça para quarta-feira uma frente fria deve avançar pela região sul do Brasil. Ela vai provocar chuva principalmente na faixa leste da região. No final da semana ela alcança áreas do sudeste e até o início da semana que vem ela consegue, junto com instabilidades do interior do Brasil, ela consegue provocar uma chuva um pouco mais expressiva no centro e sul de Minas Gerais. Há uma expectativa de chuva em localidades onde não chove há bastante tempo, mas ainda não é a chuva que vem para ficar, ainda vai ser uma chuva mal distribuída, passageira, como eu falei, e também com baixos acumulados. De qualquer forma, o modelo sugere para esse período de 22 a 28 de agosto que a chuva deve ultrapassar a média histórica na faixa leste da região sul, também São Paulo e boa parte de Minas Gerais, além de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Do dia 29 ao dia 4 de setembro, ou seja, na virada do mês, a chuva consegue alcançar regiões mais ao norte do Brasil. Não é uma chuva muito volumosa, mas ela deve atingir áreas onde o tempo está extremamente seco. Inclusive, para esse período, essa chuva ela pode ligeiramente ultrapassar a média histórica. Não é uma chuva significativa, ela ainda é muito pontual, mas esse padrão de chuva aqui entre esta semana e esse período aqui de virada do mês, ele já está mostrando algo bem característico de primavera. Inclusive, a gente já havia falado há alguns meses atrás que por conta do El Niño, a gente já poderia ter alguma antecipação da chuva da primavera no interior do Brasil. Claro que não é uma chuva muito significativa, mas a gente já consegue observar aí algumas instabilidades já se formando nas próximas semanas. De 5 a 11 de setembro, chuva mais forte na região sul do Brasil, para o centro do país. Se vier, é algo bem localizado. Nesse período vai ser mais nebulosidade do que chuva mesmo, e isso acaba até favorecendo os trabalhos em campo. Do dia 12 ao dia 18 de setembro, mais uma vez, chuva mais forte para a região sul do país. Um pouco mais adiante, novamente, de 19 a 25 de setembro, chuva mais forte para o sul do Brasil, mas aí, olha, a gente já começa a ver uma tentativa aqui, ó, de conexão com o sul do Brasil e as áreas mais ao norte do país, através de um corredor de umidade que é bem comum se formar nesta época do ano. E é por conta dele, inclusive, que a segunda quinzena, principalmente do mês de setembro, vai ser marcada por fortes temporais na região sul do Brasil, com ventania, descargas elétricas, risco para granizo, além do volume de chuva que vai ser bastante expressivo. Na virada do mês de setembro para comecinho de outubro, mais uma vez, chuva mais forte para o sul do Brasil. Vejam que ela se espalha um pouco
pouquinho mais também aqui por áreas entre São Paulo, sul de Minas e Triângulo. E o mês de setembro, se a gente considerar esses modelos de previsão semanalmente, o mês de setembro vai fechar com a chuva acima da média, sobretudo no interior da região sul do Brasil, mas já em alguns pontos da região sudeste, como São Paulo e Minas Gerais, e até mesmo para o centro-oeste do país, ainda que seja uma chuva localizada e com baixos acumulados. Bom, tendência de temperatura. Nesse próximo fim de semana agora, vai haver uma nova queda de temperatura. Antes disso, muito calor. Esta promete ser uma semana bem quente em todo o Brasil, mas no final da semana muda tudo com o avanço de uma frente fria, que além de trazer um pouco de chuva, de nebulosidade, também vai baixar a temperatura. Mas não tem risco de geadas em áreas produtoras. A temperatura até cai um pouco, mas sem a menor possibilidade de gear nas áreas produtoras do Sudeste, é claro, e também da região sul do país. E depois disso a gente vê que toda tentativa de frio fica mais ao sul mesmo. Essas massas de ar polar mal alcançam o Rio Grande do Sul, o que já era previsto por conta do El Niño. Trata-se de um inverno mais ameno e com baixíssimo risco para geadas tardias. Bom, agora vamos a uma previsão mais detalhada. A tendência de chuva e temperatura para os próximos 30 dias, começando por Guabiju, no Rio Grande do Sul, onde teremos episódios fortes de chuva intercalados por alguns períodos aí, alguns dias de tempo mais firme. Tem esse risco aqui de chuva mais forte, principalmente agora no meio desta semana. Depois tem outro evento de chuva forte aqui no comecinho do mês de setembro. Entre uma chuva e outra, a temperatura até chega a cair, mas como eu falei, com baixo risco de geadas. Depois disso, segunda quinzena do mês de setembro, com alguns episódios de chuva, que também podem ser fortes na forma de temporal, mas entre uma chuva e outra o sol aparece, tanto que o calor das tardes continua isso, especialmente em meados do mês de setembro. Uberaba, olha a chuva agrícola se aproximando aí, já tem previsão para bons volumes de chuva agora, principalmente a partir do início da próxima semana. Não é a chuva que se consolida, apenas a gente vai observar agora alguns episódios de chuva característicos até de primavera, mas ainda não é a consolidação da chuva. Teremos algumas pancadas no início da semana que vem, inclusive considerando até a possibilidade de uma chuva agrícola. Depois, novamente, uma janela de tempo firme. Dia 4 para o dia 5, algo muito localizado, muito fraco. E depois, em meados de setembro em diante, a gente vê aqui uma chuva um pouco mais frequente, mas sempre na forma de pancadas. E chove aqui, não chove ali, chove em um dia, não chove outro. Algo que é bem comum da gente observar em anos influenciados pelo fenômeno El Niño. Agora um resumo bem breve da previsão para os demais municípios do Sicredi, começando pela região de abrangência do Sicredi em Ibiraiaras, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem aí pela frente, já no decorrer dos próximos dias, mais de 30 milímetros para a maior parte desses municípios, Ibiraiaras, André da Rocha, Nova Prata. E onde mais vai chover é aqui, Antônio Prado, Campestre da Serra, com mais de 50 milímetros de chuva. De qualquer forma, IP também, beirando 50 milímetros. É uma chuva que deve manter a umidade do solo, mas ela é perigosa em alguns momentos, porque ela vem na forma de temporais, e isso deve deve aumentar ainda mais esse risco para temporais conforme vai passando o mês de setembro, principalmente. Para áreas do Triângulo Mineiro, Sicredi em Minas Gerais, expectativa aí até para alguns pontos aí de chuva mais forte. Por exemplo, esse acumulado aqui de Tapira, acima de 30 milímetros, não é para esta semana, tá? Lembrando que esse aqui é o acumulado para os próximos 10 dias e a boa parte dessa chuva que eu coloquei aqui nessa tabela vai acontecer a partir do começo da semana que vem. Domingo, segunda, terça-feira da semana que vem é que a gente vai ver uma chuva um pouco mais encorpada, mas eu repito, ela vai ser mal distribuída. Chove em um canto, não chove em outro, chove num dia, não chove em outro. Algo que a gente vai observar, pelo menos na maior parte da primavera e do verão também, e tudo isso por conta do fenômeno El Niño. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até a próxima!